O assunto da semana foi a abertura da caixa de Pandora dos investimentos nos paraísos fiscais. Se na mitologia grega a abertura dessa caixa foi a causa de todas as desgraças do mundo, no Brasil, como as desgraças já fazem parte da nossa rotina, quem sabe a gente não pode ficar somente com a esperança, que era a única coisa boa que estava dentro dessa caixa mitológica. Esperança de que tanto o ministro da Economia quanto o presidente do Banco Central, que possuem um patrimônio investido no exterior que se valorizou com a alta do dólar, tenham a decência de assumir os seus erros e renunciarem a seus cargos. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Antes de falar sobre as offshores que o Paulo Guedes, ministro da Economia, e que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem, eu vou explicar para vocês quais são as limitações que existem para as pessoas que querem assumir um cargo público. Assumir um cargo público significa fazer parte da estrutura do Estado. As pessoas que trabalham para o Estado estão lá representando uma vontade pública e não a vontade delas. Não é como um empreendedor que trabalha de acordo com o próprio planejamento, que tem liberdade para gerir a sua empresa, fazer o que quiser com o dinheiro que entra, que sai, enfim. Quem trabalha para o Estado tem que seguir as regras que estão na lei, as regras que foram decididas pelos representantes do povo. Existem termos próprios para isso. No direito, a gente diz que o servidor público, os agentes públicos de um modo geral, devem agir de acordo com o interesse público e nunca de acordo com o seu interesse privado. Esse é o princípio da primazia do interesse público sobre o privado. Quem trabalha para o Estado tem o poder de decidir coisas importantes para a vida do povo. Tem a função de administrar o dinheiro do povo. E é por isso que existem várias limitações para a pessoa que quer assumir uma função pública. Lá na Constituição Federal, a gente encontra 5 princípios básicos que guiam a administração pública, ou seja, que servem de parâmetro para a conduta dessas pessoas que trabalham no Estado. Inclusive os políticos que a gente elege e os ministros de Estado que são nomeados pelo presidente da República. No direito, a gente tem até um macetezinho para decorar esses princípios. Quem é concurseiro conhece muito bem. É um macetezinho do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Num resumo bem simplificado, esses princípios significam que a administração pública, as pessoas que trabalham para o Estado, só podem fazer o que está na lei. Como se fosse um manual mesmo, é para seguir as regras à risca. Isso é legalidade. A impessoalidade significa que os agentes públicos têm que agir sempre pensando no interesse público, no interesse que é do povo, que é do país, nunca no deles. A conduta dos agentes públicos tem que ser moral, tem que ser ética. Esses são valores obrigatórios para quem trabalha para o Estado. Eles devem agir de acordo com a verdade, de acordo com o que a gente chama de boa-fé, que é como se fosse uma boa intenção, sabe? Agir buscando fazer o que é correto, o que é bom. Isso é a moralidade. Todos os assuntos que envolvem decisões do Estado, que envolvem patrimônio público, gasto público, tudo é guiado pelo princípio da publicidade. Ou seja, essas informações são públicas até para permitir que exista uma fiscalização. A gente tem que saber o que está lá para poder fiscalizar e ver se está certo ou não. E o princípio da eficiência tem a ver com a gestão do dinheiro, dos recursos públicos, da prestação de serviço público. É como se fosse uma empresa no Estado. Tudo tem que ser feito numa relação de custo-benefício. Esses são princípios que valem para toda pessoa que exerça qualquer tipo de função pública. E eles constituem verdadeiras limitações às condutas dos agentes públicos, porque esses agentes têm o dever de agir dentro da legalidade, com impessoalidade, com moralidade, respeitando a publicidade e primando pela eficiência. Além desses princípios gerais, no ordenamento jurídico, que é o conjunto de leis, de regras da nossa sociedade, a gente encontra diversas leis que trazem impedimentos específicos para os agentes públicos, justamente para evitar essa confusão de interesse entre o interesse público e o interesse privado. A gente tem na Constituição Federal, no artigo 54, diversos impedimentos em relação aos deputados e senadores eleitos, que não podem, por exemplo,
ter nenhuma ligação com empresa pública ou com empresa privada que receba algum dinheiro público. Na Lei 8.112, que é chamada de Estatuto dos Servidores Públicos Federais, no artigo 117, a gente também encontra várias proibições, inclusive em relação a participar da gerência ou da administração de uma sociedade privada e de exercer qualquer função que seja incompatível com o cargo. Temos ainda a Lei de Improbidade Administrativa, que pune condutas de agentes públicos que utilizam da função para se enriquecer ou que causam danos ao patrimônio público. Aliás, pessoal, a Lei de Improbidade sofreu algumas mudanças recentemente. Algumas não, muitas. Tanto que agora a gente chama essa lei de Lei da Impunidade. Mas depois eu faço um vídeo falando sobre isso para vocês. A gente tem também uma lei de 2013, que foi editada para tratar do conflito de interesse dos ocupantes dos cargos do Poder Executivo. Essa lei proíbe que um servidor público exerça qualquer atividade que seja incompatível com a função que ele tem e que use informação privilegiada do cargo para benefício próprio. Além dessas leis, existe ainda um código de ética que serve para guiar a atuação dos cargos do alto escalão do Poder Executivo, por exemplo, o ministro da Economia, o presidente do Banco Central. E essa lei proíbe, no seu artigo 5º, que esses funcionários mantenham aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que possam ser afetadas por políticas governamentais sobre as quais aquela autoridade tenha informação privilegiada em razão do cargo que ele ocupa. Quando essas regras todas que eu falei aqui para vocês são violadas, isso significa que o agente público está se aproveitando do que é do povo para conseguir benefício para ele. No caso do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, pelo cargo que ele ocupa, ele tem o poder de decidir, por exemplo, sobre regras do mercado de investimento, sobre tributação, sobre o câmbio do dólar. Antes de ser ministro, ele atuava no mercado financeiro. Ele foi fundador do Banco Pactual, ele criou vários fundos de investimento. Em 2018, ele aceitou o cargo de ministro da Economia, abrindo mão da iniciativa privada para fazer parte do Estado. Em tese, deveria ter sido assim, né? Ele deveria ter aberto mão, justamente para evitar o conflito de interesse entre a função que ele passaria a exercer e os investimentos que ele tinha como um operador da Faria Limer. Apesar disso, aparentemente, ele não deixou de gerir os seus investimentos. Logo que ele tomou posse, ele declarou que possuía uma empresa no exterior, num lugar desses em que não se paga impostos e que se consegue esconder o fato de que a pessoa é dona da própria empresa. Essa declaração foi analisada pela Comissão de Ética Pública, que não viu ali nenhum problema. Essa é uma das defesas do ministro. A outra é que ele afirma que não fez nenhum aporte nessa offshore desde 2015, ou seja, o dinheiro está lá parado, só rendendo, no caso. Mas assim, vamos lá, né? Primeiro que esse investimento no exterior só foi analisado por essa comissão 2 anos e meio depois que ele tomou posse. Foi analisado em julho desse ano. E sobre essa comissão, vale mencionar aqui uma nota que a revista Piauí destacou na reportagem, dizendo que desde o início da gestão do Bolsonaro, essa Comissão de Ética Pública tem sido criticada por ser leniente com comportamentos antiéticos por parte da cúpula do governo, ou seja, passar pano para esses comportamentos, fazer vista grossa. E em maio do ano passado, o conselheiro Eric Vidigal pediu demissão e divulgou uma carta criticando o governo, dizendo: eu não entrei na comissão de ética para bater palma para governante indecente ou para perseguir desafeto do governo. A pergunta que fica é: será que eles fizeram vista grossa para esse conflito de interesse, tentando passar uma roupagem de legalidade e moralidade para essa conduta do ministro? Fica aí o questionamento. Sobre a alegação de que ele não movimenta essa offshore desde 2015, na verdade, isso não faz diferença alguma. O fato é que ele possuía mais de 9 milhões de dólares nessa offshore e somente com a desvalorização do real, desde que ele assumiu o Ministério da Economia, ele já lucrou mais de 14 milhões de dólares com essa aplicação. Se ele quiser repatriar esse investimento, ou seja, trazer os dólares dele aqui para o Brasil, transformando em real,
ele vai ter lucrado mais de 14 milhões de reais. É claro que existe conflito de interesse em relação a esse investimento estrangeiro. A política cambial, que é responsável pela valorização ou desvalorização do real frente a outras moedas, como o dólar, é dirigida pelo ministro da Economia. Vocês sabem que a gente teve há pouco tempo um projeto de lei enviado ao Congresso para fazer uma reforma tributária, né? Ao longo da discussão dessa reforma tributária, com a anuência do Ministério da Economia, eles deixaram de fora a taxação de ganho de capital no exterior, incluindo os investimentos em paraísos fiscais. Ou seja, o ministro Paulo Guedes se safou de ter a sua offshore tributada aqui no Brasil. Além disso, um outro ponto da reforma tributária que beneficia o interesse privado do ministro da Economia é a redução da taxação em cima da repatriação de recurso. Hoje, essa taxa varia de 15% a 27,5%. E pela proposta da reforma tributária, ela vai passar para 6%. Assumir um cargo público, querer fazer parte do Estado, exige renúncias. A partir do momento que uma pessoa decide que vai fazer parte do sistema que cria as regras do jogo, ela não pode querer beneficiar a si própria se utilizando do cargo que ela vai ocupar. Isso é imoral. O Paulo Guedes não pode escolher comandar a economia do país e tomar decisões que vão beneficiar os investimentos que ele fez, o patrimônio que ele tem. O Estado não existe para servir a ele. Se ele controla a economia do país, não pode querer operar no mercado de capitais. A cada escolha, uma renúncia, né?